Existe uma habilidade que separa homens e mulheres comuns daqueles que parecem inabaláveis. E não é talento, não é dinheiro, não é sorte. É a capacidade de permanecer inteiro por dentro quando o caos tenta invadir por fora. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre o poder do silêncio estratégico e da autodisciplina emocional. Porque enquanto a maioria reage, explode, se justifica e tenta provar seu valor o tempo todo, os verdadeiramente fortes fazem algo diferente. Eles observam, eles respiram, eles escolhem quando falar e, principalmente, escolhem quando não falar. Já percebeu como as pessoas mais respeitadas de qualquer ambiente não são as mais barulhentas? Elas não sentem necessidade de se defender a cada crítica. Elas não entram em todas as discussões. Elas não respondem toda provocação. Existe uma força quase invisível em quem domina a própria reação. E isso não é fingimento. Isso é treino mental. É decisão. É consciência. A grande maioria das pessoas confunde autocontrole com fraqueza. Acha que ficar em silêncio é aceitar, que não reagir é ser passivo. Mas a verdade é que reagir impulsivamente é fácil. Difícil é sustentar a própria postura quando alguém tenta te desestabilizar. Difícil é manter a compostura quando te provocam. Difícil é ouvir algo que atinge o ego e ainda assim escolher não descer de nível. É aí que nasce a autoridade. A autoridade não vem do grito, vem do domínio interno. Quando você aprende a não ser controlado pelas emoções do momento, você se torna perigoso no melhor sentido da palavra. Porque ninguém mais consegue apertar seus botões. Ninguém mais consegue te manipular com palavras. Ninguém mais consegue te tirar do eixo com opiniões. E isso muda completamente a forma como o mundo passa a te enxergar. Pense nas situações em que você perdeu o controle. Talvez numa discussão, talvez numa crítica, talvez numa decepção. O que aconteceu depois? Você se sentiu maior ou menor? Forte ou vulnerável? A reação impensada quase sempre gera arrependimento. Já o silêncio estratégico gera poder, porque ele te dá tempo. Tempo para analisar, tempo para compreender, tempo para agir com inteligência em vez de impulso. E aqui está um ponto que poucos entendem. Ficar em silêncio não é ignorar, é processar. É escolher a resposta certa em vez da resposta rápida. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. A resposta rápida é emocional. A resposta certa é estratégica. Pessoas emocionalmente imaturas precisam se explicar o tempo todo. Precisam provar que estão certas. Precisam vencer discussões. Pessoas mentalmente fortes entendem que nem toda batalha merece ser lutada. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. Existe um tipo de poder que nasce quando você não entrega sua energia para qualquer estímulo externo. Porque energia é vida. E cada vez que você reage a algo pequeno, você desperdiça força que poderia estar sendo usada para construir algo grande. Autodisciplina emocional é decidir que seu foco é maior que seu orgulho, que seu objetivo é maior que sua necessidade de ter razão, que seu crescimento é maior que sua vontade momentânea de responder à altura. E isso exige maturidade, exige consciência, exige treino diário. Porque sua mente vai querer reagir, seu ego vai querer falar, seu orgulho vai querer provar. Mas é exatamente nesse momento que você se diferencia, quando você respira fundo e escolhe agir com frieza calculada. Não frieza de indiferença, mas frieza de estratégia. Grandes líderes, grandes empresários, grandes conquistadores da história tinham algo em comum: controle. Eles não eram guiados por explosões emocionais, eram guiados por visão. E visão exige clareza. E clareza não combina com descontrole. Imagine alguém tentando te provocar.
Se você reage com raiva, essa pessoa sente que conseguiu. Se você mantém a postura, ela se frustra. Porque provocação só funciona quando encontra reação. O silêncio, nesses casos, não é fuga, é superioridade emocional. É dizer sem palavras: você não tem poder sobre mim. E quando as pessoas percebem isso, algo muda. Elas passam a medir as palavras, passam a pensar 2 vezes antes de tentar te atingir, porque você não é mais previsível. E previsibilidade emocional é fraqueza. Se qualquer um consegue prever que você vai explodir, você é fácil de controlar. Mas quando você se torna estável, você se torna imprevisível. E isso impõe respeito. Só que aqui está o ponto mais importante. Você não desenvolve esse nível de controle da noite para o dia. É treino. Começa nas pequenas coisas, no trânsito, nas críticas sutis, nos comentários atravessados, nas frustrações diárias. Cada vez que você segura uma reação impulsiva, você fortalece sua mente. Cada vez que você escolhe responder com calma, você constrói autoridade interna. E essa autoridade interna se transforma em presença. E presença é algo que não se compra, se constrói. Existe também o silêncio produtivo. Aquele que você usa para trabalhar enquanto os outros falam. Enquanto muitos anunciam planos, pessoas disciplinadas executam em silêncio. Enquanto alguns buscam validação, outros constroem resultados. E quando o resultado aparece, não precisa de muito discurso. Ele fala por si. O problema é que vivemos numa era de exposição constante, onde parece que tudo precisa ser respondido, comentado, debatido, mas maturidade é saber que nem tudo exige sua participação, nem toda opinião precisa ser combatida, nem toda crítica precisa ser desmontada. Às vezes, o melhor movimento é nenhum movimento, porque quando você deixa o tempo agir, muitas coisas se resolvem sozinhas. O silêncio também revela quem realmente você é. Quando você para de reagir automaticamente, começa a observar seus próprios padrões, começa a perceber gatilhos, começa a entender suas inseguranças, e isso dói, porque muitas vezes a reação exagerada não é sobre o que o outro falou, é sobre algo mal resolvido dentro de você. Autodisciplina emocional exige honestidade interna, exige olhar para dentro e admitir: isso me afetou, porque eu ainda preciso trabalhar isso em mim. E essa consciência é libertadora. Porque quando você resolve suas fragilidades internas, as críticas externas perdem força, não porque deixaram de existir, mas porque deixaram de te definir. E aqui chegamos no ponto central. Quem domina a própria mente escolhe quando reagir. Não reage por impulso, reage por estratégia. E isso muda completamente a trajetória de uma pessoa. Imagine construir uma vida onde nada te desestabiliza facilmente. Onde você consegue ouvir uma crítica sem sentir que seu valor está sendo atacado. Onde você consegue enfrentar uma provocação sem sentir necessidade de contra-atacar. Isso é liberdade emocional. E liberdade emocional é poder real, porque você não depende mais da aprovação externa para se sentir inteiro. Não depende de aplauso para continuar. Não depende de reconhecimento para avançar. Você sabe quem é, e isso basta. E quando você chega nesse nível, algo interessante acontece. As pessoas começam a te enxergar diferente. Sua postura muda, seu olhar muda, sua fala muda. Você fala menos, mas quando fala, tem peso. Você se movimenta menos, mas quando age, é decisivo. E isso cria impacto, só que tudo começa com uma decisão. A decisão de não ser mais refém das próprias emoções. A decisão de treinar a mente todos os dias. A decisão de entender que força não é barulho, é estabilidade. Então, eu quero te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você perdeu energia reagindo a coisas pequenas?
Quantas vezes você deixou seu dia ser arruinado por um comentário? Quantas vezes você falou algo no calor do momento e depois se arrependeu? Agora imagine o contrário. Imagine ter controle. Imagine ter clareza. Imagine ter domínio. Essa é a diferença entre viver no impulso e viver na estratégia. E a partir de hoje, você pode começar a construir essa habilidade. Comece pequeno. Observe antes de falar. Respire antes de responder. Analise antes de agir. Parece simples, mas é transformador. Porque cada reação controlada é um tijolo na construção da sua fortaleza mental. E quando essa fortaleza estiver sólida, nada externo vai te derrubar com facilidade. Lembre-se, o mundo sempre vai testar você. Sempre haverá críticas, sempre haverá provocações, sempre haverá momentos de frustração. O que muda é quem você decide ser diante disso. Você pode ser alguém que reage automaticamente ou alguém que escolhe estrategicamente. E essa escolha define seu nível de respeito, de influência e de crescimento. Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero que você escreva nos comentários. Eu escolho o controle. Quero saber quem aqui está decidido a desenvolver essa força interna. Se esse conteúdo te trouxe clareza, deixa o seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. E se você quer continuar evoluindo mentalmente, se inscreve no canal, porque aqui nós falamos sobre disciplina, foco, mentalidade forte e crescimento real. Agora respire fundo e lembre-se, o silêncio certo, na hora certa, pode ser a sua maior demonstração de poder.